O despertar dos mortos. O sol mergulhava no horizonte em tons de vermelho sangue, espalhando suas últimas luzes pelo céu, enquanto o pequeno vilarejo de Vila dos Anjos começava a se preparar para mais uma noite de silêncio e escuridão. As ruas de paralelepípedos estavam desertas, exceto por um gato que observava sombras se alongarem a partir de seu posto no telhado de uma casa abandonada. Uma brisa fria soprou, fazendo as árvores da praça central balançarem, sussurrando segredos esquecidos ao vento. Mara, uma jovem de 22 anos, andava apressada pela rua principal, segurando com força sua mochila desgastada. Ela viera visitar sua avó, Dona Lina, que morava sozinha em uma velha casa nos limites da vila. Tinha sido uma semana difícil, cheia de rumores estranhos sobre pessoas desaparecendo, corpos desenterrados no cemitério local e vozes sussurrando na escuridão. Mais um dia nessa vila maldita, murmurou Mara para si mesma, acelerando os passos. Desde pequena, ela ouvia as histórias de assombrações e mistérios que rondavam a região, mas nunca acreditara nelas. Agora, com a escuridão caindo, ela não podia negar a inquietação que se alojava em seu peito. Ao chegar à casa da avó, Mara bateu na porta de madeira, que gemeu como se reclamasse de ter sido acordada. A tranca foi destrancada, e Dona Lina abriu a porta com um sorriso caloroso, embora seus olhos estivessem sombrios. Entre, querida. Está frio lá fora. E você sabe, nunca é bom ficar muito tempo na rua depois do anoitecer. Mara entrou e abraçou a avó, sentindo o cheiro familiar de chá e ervas. A casa era aconchegante, com uma lareira crepitante que lançava sombras dançantes nas paredes. Avó, essas histórias sobre desaparecimentos. Você acredita que algo realmente perigoso está acontecendo aqui? Dona Lina suspirou, passando uma mão trêmula pelo cabelo grisalho. Seus olhos, cansados, desviaram para a janela fechada com trancas pesadas. Ah, Mara, eu queria que fossem apenas lendas. Mas ultimamente, coisas estão acontecendo. Coisas que nem mesmo eu consigo explicar. Ontem à noite, ouvi alguém chamando meu nome lá fora. Mas quando olhei pela fresta da cortina, não havia ninguém. O coração de Mara acelerou. Ela sentou-se no sofá ao lado da avó, sentindo o peso das palavras dela pairar sobre elas como uma nuvem negra. Alguém viu alguma coisa? Perguntou Mara, tentando manter a calma. Apenas vultos, respondeu Dona Lina, apertando o rosário pendurado em seu pescoço. Mas dizem que os mortos não estão descansando mais. O coveiro, seu Augusto, encontrou túmulos vazios. E outros juram ter visto os mortos caminhando pelas ruas. O silêncio que se seguiu era quase palpável, interrompido apenas pelo estalo da madeira queimando na lareira. Mara engoliu em seco, tentando afastar a sensação de que estavam sendo observadas. A noite avançou, e as duas mulheres se recolheram para seus quartos. Mara teve dificuldade em adormecer, os sons da noite parecendo amplificados pelo medo. De repente, um barulho ecoou lá fora, como se algo pesado estivesse arranhando a parede da casa. Ela se levantou devagar, seu coração martelando no peito. Caminhou até a janela e, com uma hesitação que quase a paralisou, espiou por uma fresta. Na escuridão, ela viu uma figura cambaleante, arrastando-se pelo quintal. A pele era pálida e flácida, e os olhos sem vida brilhavam de um jeito estranho sob a luz da lua. Mara recuou, tampando a boca para não gritar. Ela correu até o quarto da avó, acordando-a. Avó, tem alguém lá fora. Ela sussurrou, a voz trêmula. Dona Lina se levantou rapidamente, os olhos arregalados de medo. É isso. Eles voltaram. Sussurrou, correndo para trancar todas as portas e janelas restantes. Pegue a caixa de sal. Depressa. Mara não questionou e correu para a cozinha, onde encontrou um antigo pote de sal grosso. Elas começaram a espalhar o sal nas soleiras das portas e janelas, enquanto barulhos de passos arrastados ecoavam lá fora. As criaturas, os mortos-vivos, estavam se aproximando. Do lado de fora, gemidos baixos e inumanos enchiam o ar. Mara sentiu as mãos tremerem enquanto terminava de selar a última janela. Isso vai segurá-los? Perguntou, quase sem voz. Talvez. Por algum tempo, respondeu Dona Lina, seus olhos fixos na porta da frente, que agora tremia sob o impacto de pancadas. Mas se eles entrarem, não temos escolha. O ar na casa parecia se tornar mais pesado,
carregado com cheiro de morte. Os gemidos lá fora ficaram mais altos, e a madeira da porta começou a rachar sob a pressão. "Temos que lutar", gritou Mara, o desespero transformando-se em uma coragem inesperada. Elas pegaram o que puderam. Dona Lina segurava uma faca de cozinha, enquanto Mara agarrava um pedaço de madeira da lareira. Os mortos finalmente quebraram a porta, e os primeiros zumbis cambalearam para dentro, olhos vazios mas cheios de uma fome que não poderia ser saciada. Mara atacou o primeiro com toda sua força, acertando sua cabeça e derrubando. Mas eram muitos, e a sala foi rapidamente tomada por aquelas figuras apodrecidas, seus corpos exalando o cheiro de terra e decomposição. Mara sentiu uma mão fria agarrar seu braço, e ela gritou, tentando se libertar. Dona Lina, ao seu lado, murmurava uma oração, o rosto molhado de lágrimas. O caos consumiu a casa, mas então, um som estridente cortou o ar, o som de sinos tocando da igreja da vila. Os zumbis, como que enfeitiçados, pararam e se viraram em direção ao chamado. Um a um, eles começaram a se afastar, cambaleando para fora da casa e em direção à igreja, atraídos pelo sino. Mara e Dona Lina se entreolharam, ainda em choque, respirando pesadamente. "Parece que o sino os controla de alguma forma", disse Dona Lina, quase incrédula. Mas Mara sabia que aquilo não era o fim. O terror ainda pairava sobre a vila, e os mortos estavam longe de descansar em paz. A noite havia apenas começado, e o mistério que cercava a Vila dos Anjos continuava, mais vivo do que nunca.